Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja em cada coração. Com muita alegria que aqui nos encontramos. Coração transbordando de emoção até, porque é pela vez primeira que aqui nos encontramos. Apesar de ser amigo do Flávio há quase 20 anos, mas é a primeira vez que aqui nos encontramos. Nossos afazeres na atividade espiritista intensa, uma vez que não temos nenhum dia de folga, para estarmos aqui tivemos que cancelar uma outra atividade que temos há quase 40 anos, mas é com alegria, com o coração cheio de fé, de esperança, que aqui estamos com vocês para conversarmos um pouquinho sobre Espiritismo. A mensagem Espiritismo é uma mensagem que tem o poder de transformar, reformar a criatura humana, de trazer Jesus de volta na sua simplicidade, para que possamos interpretar e viver a mensagem do Cristo em plenitude. Quando nós chegamos a uma casa espírita, nós nos encantamos, na grande maioria das vezes, com os seus postulados, com os seus ensinamentos racionais, nos seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos, de consequências morais. E nos encantamos pelos os seus ensinamentos, por aquilo que ele nos traz como proposta libertadora para a criatura humana. Nós tomamos conhecimento de que o Espiritismo é o conjunto de princípios trazidos pelo mundo espiritual e materializados na obra de Allan Kardec. Portanto, esses princípios são de ordem divina, imutáveis. E Kardec conceitua o Espiritismo ou doutrina espírita como sendo também a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo material. Portanto, essa ciência que trata da espiritualidade. E aí nós vamos tomando conhecimento de que existe um trabalho desenvolvido pelos espíritas que nós chamamos de movimento espírita, que é o trabalho de colocar o espiritismo em movimento. É o trabalho de colocar o espiritismo a serviço da sociedade, a serviço do homem. E esse trabalho é realizado pelas pessoas individualmente ou pelas instituições, pelas casas espíritas. E o seu propósito é esclarecer a criatura humana, é promover o ser humano na direção da sua destinação de plenitude espiritual. Então nós tomamos conhecimento com esses postulados espíritas, tais como a unicidade de Deus, a existência de Deus. Nós tomamos conhecimento com a imortalidade da alma, que é o maior patrimônio da criatura humana. Nós somos imortais, portanto a morte não existe para o espírito. E esse conhecimento nos alegra e ajuda a cada um de nós a compreendermos a nossa origem, a vida divina e o nosso destino para a felicidade, para atingirmos um dia a plenitude espiritual. Deus, quando nos cria, diz a doutrina espírita, nos cria simples e ignorantes, mas com as potencialidades do anjo em nós, em estado de latência, para que nós possamos trabalhar, desenvolvendo as asas simbólicas do anjo. De um lado, o conhecimento, de outro, os sentimentos. Sabedoria e amor são as asas do espírito imortal, voando na direção de sua destinação. Nós tomamos conhecimento da pluralidade das existências, da reencarnação, e nos encantamos
de que não estamos aqui pela vez primeira, que somos viajantes do tempo. Portanto, como diz Kardec, nascer, viver, morrer, nascer de novo é da lei de Deus. Nenhum de nós está aqui pela primeira vez. Somos espíritos milenares, com dezenas, centenas e centenas de experiências no mundo material. Compreendemos, através da lei da reencarnação, a justiça divina se manifestando em nossas vidas, mas associada à misericórdia e à bondade. Verdade que a doutrina espírita nos ensina que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Somos livres para semear o que quisermos, mas nos vinculamos às ações que realizamos. Isso é uma verdade. É da lei de causa e efeito. É da lei de causalidade. As leis divinas, regendo o destino dos homens, como fala a doutrina espírita, nos encanta. E aí nós compreendemos melhor as dificuldades que nos acontecem hoje, as dores, as aflições, as angústias muitas vezes. Quase nenhum de nós é feliz plenamente, acredito que ninguém. Todos travamos batalhas tremendas no dia a dia da experiência carnal dessa hora, no trabalho de evolução, de crescimento, de aprendizado de cada um. Estamos longe do anjo. O anjo está muito distante de nós. Portanto, no conceito teológico ultrapassado de céu e inferno, todo mundo estaria no inferno, porque todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros. Todos nós ainda pautamos o nosso dia a dia, muitas vezes, comandados pelo automatismo, comandados pelo orgulho e pelo egoísmo e por todos os sentimentos que lhes são derivados. Distanciados, portanto, dos sentimentos nobres, que são as virtudes, que são os sentimentos que nos aproximam da felicidade, que nos aproximam de Deus. Então, nós compreendemos, através da reencarnação, que nós somos efetivamente os arquitetos da nossa vida. Ser feliz ou infeliz só depende de nós, da nossa condição, das nossas atitudes para conosco mesmo. Compreendendo na inteireza os ensinos do Mestre, quando diz que toda a lei e os profetas está contido no amor a Deus, no amor ao próximo, como a si mesmo. Estabelecendo que ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo e nem amar ao próximo sem amar a si mesmo. Nós tomamos conhecimento na pluralidade dos mundos. É um outro postulado espírita. A casa do Pai é o universo. E Jesus estabeleceu no seu evangelho que na casa do Pai tem muitas moradas. As moradas são os mundos espalhados pelo universo sem fim. Portanto, a doutrina espírita nos fala que, desde os mundos primitivos, destinado às primeiras reencarnações do princípio inteligente que vai se tornar espírito, quando no reino nominal, há muitas dessas moradas, muitas dessas esferas, onde o espírito estagia até a oportunidade que ele vai alcançar de viver nos mundos celestes, nos mundos superiores, onde a felicidade reina plenamente. Mas isso é conquista de cada um de nós. Então nós nos encantamos com estes ensinamentos, nos encantamos com a comunicabilidade com os espíritos, com os imortais, que vêm nos orientar, que vem nos informar como é a vida no mundo espiritual. E na obra de Kardec nós vamos encontrar de forma muito clara a nossa destinação depois da morte do corpo biológico. Nós vamos para onde estiver o nosso tesouro. Depois da morte do corpo físico, nós vamos viver de acordo com como vivemos na Terra. E aí nós não vamos aprofundar
nessa diretriz, porque nós levaríamos muito tempo e não temos muito tempo. Mas da maneira como nós vivemos, se nós alimentamos os vícios, os erros, as paixões, os sentimentos equivocados, se faltamos com a caridade para com os nossos semelhantes, se faltamos com a gentileza, com a amorosidade, se não tratamos os outros da forma que gostaríamos que os outros nos tratassem, que é a regra áurea do cristianismo, é para onde nós vamos. Porque nós vamos ser atraídos conforme as nossas energias, conforme o nosso patrimônio espiritual. E aí nós nos encantamos com esse mundo espiritual que a doutrina espírita veio para abrir as portas. Principalmente na obra de André Luiz, onde ele tira a cortina, o véu dos ensinamentos do mestre, para que nós possamos beber na fonte límpida do conhecimento libertador. E nós vamos nos encantando. Observamos as leis divinas na obra principal de Kardec, o Livro dos Espíritos. E ele, de forma didática, nos traz 10 leis divinas. Essas leis são infinitas, apenas para que possamos compreender. E ele inicia com a lei de adoração, que é a primeira lei, onde nós nos vinculamos ao Criador, que é a proposta da criatura se vincular ao Criador, se ligar ao Criador, através do sentimento puro, nobre, dos pensamentos elevados, do comportamento ético e moral no dia a dia da experiência dessa hora. E nós vamos nos encantando com esses conhecimentos, com esses postulados que a doutrina espírita nos oferece, nos dizendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo ou a finalidade da dor e do sofrimento. O Espiritismo não faz apologia da dor nem do sofrimento, mas explica as causas da dor e do sofrimento, mostrando que ela está no nosso comportamento atual ou anterior de experiências pretéritas. Em algum momento nós violamos a lei de Deus. E esse comportamento violativo da lei de Deus, da lei de amor, tem consequências no hoje e no amanhã. Então, nós compreendemos quem é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Compreendemos o mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. E aí vamos nos enriquecendo. Mas qual é a proposta primeira da mensagem espírita? Todos esses postulados, e nós passaríamos aqui muito tempo falando dos postulados espíritas. Mas qual é a finalidade primeira da mensagem espiritista? Qual é o seu objetivo primordial? Reeducar a criatura humana, promover a evangelização do ser, auxiliar na transformação moral dos homens. Esse é o objetivo da mensagem. Quando nós passamos a ter um leque de conhecimentos de quem somos, por que estamos na Terra, porque um sofre mais do que outros, porque um nasce deficiente, o outro nasce sadio, por que um nasce desprovido de inteligência e o outro nasce um sábio. Essas desigualdades a doutrina espírita nos mostra nos processos sucessivos das experiências terrestres. Nascer, morrer, nascer de novo e progredir sempre da lei de Deus. E aí nós queremos salvar o mundo quando nos encantamos com esses postulados. Queremos salvar a família, queremos que todo mundo se salve pela mudança, pelo conhecimento, queremos que a nossa sociedade muda, e o tempo vai passando, a gente consegue dar alguns saltos na melhoria do nosso comportamento ético e moral. Mas lá na frente nós vamos compreender que cada um de nós é responsável
um de nós. É de conhecimento que nós chegamos sozinhos no mundo, não é isso? No dia que você nasceu, você veio sozinho, não foi? E é de conhecimento que no dia da partida, a partida também é solitária, é individual. Nós vamos partir sozinhos. Nós não vamos prestar contas pelo comportamento do outro, mas vamos prestar contas pelo nosso comportamento em relação ao outro. Mais na frente nós vamos ver isso, como é a nossa responsabilidade solidária. No trabalho de promoção na vida social na qual nós estamos inseridos. E aí muitas vezes quando nós compreendemos que nós temos que mudar é a nós próprios, que nós temos que fazer é a nossa reforma, a nossa mudança, aí muitas vezes nós desencantamos, abandonamos o trabalho. A gente está numa casa espírita há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, de repente o trabalhador some, desaparece, se desencanta porque diante do trabalho que ele tem que realizar consigo próprio, na intimidade da sua alma, e observa o solo árido do seu coração ainda, cheio de impurezas, e que muitas vezes ele não consegue desenvolver a força necessária para lutar o bom combate nesse terreno árido da sua própria alma, ele desiste da empreitada. Só que nós estamos vivendo um momento de uma transição planetária. Os benfeitores anunciam todos os dias, e aqui deve anunciar nessa casa religiosa também, de que o momento é chegado. Nós estamos no ápice da transição, e esse momento foi anunciado ao longo dos séculos, dos milênios, em todas as escrituras. Eu tive a oportunidade de ouvir Bezerra de Menezes falando de que esse momento está no seu máximo. E esse momento foi anunciado ao longo dos séculos e dos milênios. Não é o fim do mundo, como alguns segmentos religiosos pensam. É o fim de um ciclo evolutivo para o planeta. Então, planeta que é de prova e de expiação, ou seja, um planeta inferior, onde os sentimentos negativos são vivenciados numa proporção muito maior do que os sentimentos positivos, ainda é a experiência de cada um de nós. Nós vamos passar para um novo tempo, para um novo ciclo, onde a Terra haverá de ser melhorada. E o que dizem os espíritos e os ensinos espíritas? Que os espíritas que ainda têm propensão para o mal vão ser dispersados pelos mundos inferiores, compatíveis com as necessidades de reeducação de cada um. Nós já tivemos esse ciclo já lá atrás? Já. Em outros lugares, no passado, há milhares de anos, para ajudar a promover o progresso da Terra, dos terráqueos. E, excluído de uma sociedade onde vivíamos, muitos de nós que se encontramos aqui nesse planeta, para que aquele planeta pudesse melhorar. E aqueles que vieram para cá trouxeram o conhecimento, o progresso, mas trouxeram também as suas mazelas, os seus sentimentos, seus vícios também. Contribuíram de alguma forma, mas deixaram um rastro também de sentimento equivocado no meio da sociedade. E que tem durado séculos e séculos para que nós pudéssemos empreender a grande marcha de libertação dos nossos espíritos. Cristo de Deus nunca nos deixou órfãos. Em todos os segmentos religiosos do planeta, ele sempre encaminhou, praticamente em todos os séculos, espíritos luminares para orientar a sociedade de então. Nunca nos deixou órfão. Por último, veio ele próprio, nos mostrando o caminho a ser seguido.
o norte verdadeiro da felicidade, que não vem sem sacrifício, sem lutas, porque eu estava brincando com o Flávio. Diamante bruto, para ter valor, tem que passar pela lapidação, para que seu brilho se manifeste plenamente. Nós somos diamantes brutos. As dores, as aflições, as provas, as lutas, são para desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso desejo de seguir adiante. Às vezes, quando nós estamos tudo no bem bom, tudo no maravilhoso, a gente se esquece até de Deus, se esquece do semelhante que caminha conosco, muitas vezes necessitado da nossa palavra, do nosso gesto de carinho, do nosso consolo, do nosso auxílio, seja ele material, fraternal ou espiritual. Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso momento. E aí muitas vezes nós desencantamos. Por quê? Porque não é fácil mudar. Não é fácil mudar. É fácil mudar? Todo mundo aqui sabe que o correto é viver no bem. Estou errado? E por que a gente não vive no bem, muitas vezes? Por que a gente pensa no mal, age no mal, e o mal ainda está em nós? Estou errado? Mal é tudo aquilo que é contrário ao bem. Mal é tudo que é contrário ao bem. A lei de amor é a regra, é a base. Quando nós desviamos desta regra, nós alimentamos o lado equivocado da nossa personalidade. Então nós não mudamos porque não é fácil. Ninguém muda as atitudes, o jeito de pensar, de ser, de agir, de interagir na vida social, na vida familiar, sem esforço. Ninguém se ilumina sem sacrifício. Ninguém cresce sem trabalho. Ninguém vai atingir a plenitude espiritual sem renúncia, saindo da nossa zona de conforto, saindo da nossa preguiça, do nosso comodismo e marchar sempre na direção do outro. Porque o outro, segundo Emmanuel, é a nossa ponte de ligação com Deus. São nessas relações que nós vamos aprendendo a construir os valores indispensáveis à nossa felicidade, à nossa paz íntima. Às vezes nós não passamos a vida sem nos, não é preocupar, mas sem observar uma regra áurea, que é um dos recursos mais poderosos para a vida de cada um de nós, que é a prece. A prece. E muitos de nós não sabem fazer uma prece, não sabem orar. Quando orar é apenas elevar a mente e o coração ao alto. Abrir, conversar com a divindade. E a prece, volto a dizer, é um dos recursos mais poderosos que nós temos nas nossas mãos. Diz os Espíritos que a prece de uma mãe para um filho tem o poder de abrir as portas do céu. E tem. Então nós temos que adquirir o ato da oração. É nobre. Jesus estabeleceu a regra básica: vigiai e orai. Muitos de nós nem vigia e nem ora. Tudo começa pela sintonia do psiquismo. Como disse o Flávio, falando dos obsessores, nem o obsessor vai nos atingir se nós não abrirmos a nossa tomada psíquica. E essa tomada psíquica ela é aberta pela invigilância, pelo comportamento infeliz, pelo momento de ira, de raiva, de ódio, de mágoa, pelo sentimento que agasalhamos na intimidade de rancor, do desejo de vingança ou desforra por algo que alguém nos fez.
São tomadas psíquicas, e aí depois vamos procurar os recursos, muitas vezes nos templos religiosos que nós temos no nosso país, mas também nas casas espíritas. Quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? O que Jesus dizia quando curava alguém? Vai e não tornes a pecar, não voltas a repetir o mesmo erro para que não aconteça algo pior. Jesus curava alma, espíritos, porque doente é o espírito que anima esse corpo. As enfermidades do corpo têm sua origem na alma. Ele curava a alma, mas dizia, vai, não erre, não faz o que tu fazias. Não volte a abusar das leis divinas, senão vai acontecer algo pior, vai te enfermar de novo. E a história conta que quase todos enfermaram de novo. Porque a compreensão daquele povo era muito limitada. Dona Joana de Ângeles nos ensina, é um espírito responsável pelo movimento espírita do nosso estado, muitos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Ela diz que todos os grandes sábios, os grandes santos e místicos que mudaram o mundo moral para melhor, tanto no Oriente como no Ocidente, nos ensina como sendo a oração o meio mais eficaz para se construir e manter a paz íntima. Olha só. Todos os santos e místicos de todos os tempos são unânimes em informar a prece com esse poder. E muitas vezes nós não oramos. Chegamos na casa espírita, encontramos o socorro, o auxílio fraternal, encontramos um trabalho maravilhoso que nos ajuda a curar o espírito, mas muitas vezes ao colocarmos os pés lá do lado de fora, começamos a fazer tudo o que fazíamos antes, sem a reflexão aprofundada da renovação da alma do espírito. É difícil mudar, por isso que nós somos tão poucos, porque a doutrina espírita é exigente, nos mostrar a renovação. Ela é exigente para conosco, por isso que muitos desertam, muitos falham. Emmanuel nos fala, Emmanuel é o mentor do Chico Xavier, nos diz que contra o nosso anseio de claridade, todo mundo quer claridade, todo mundo quer ser filho da luz, porque somos filhos da luz, embora muitas vezes estejamos em trevas. Mas ele diz que contra o nosso anseio de claridade na alma, nós temos milênios de sombras. São as reencarnações pretéritas, equivocadas, infelizes, violativas da lei de Deus. Então, contra o nosso anseio de claridade, tem um peso, é a nossa cruz, que cada um carrega, milênios de sombra. E ele diz mais que, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Esses séculos pesam. Diz mais ele que as insinuações mais malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. As insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Diz ele que só a morte da imperfeição em nós nos livrar, ou livrar-nos-á dessas insinuações malignas. A morte da imperfeição em nós. Para sermos cristãos legítimos, porque o espírita verdadeiro é demonstrado no Evangelho segundo o Espiritismo como cristão verdadeiro. É aquele que é reconhecido pela sua transformação moral. Todos confiam nele porque sabem que ele é incapaz de fazer o mal.
O cristão verdadeiro é incapaz de fazer o mal. Por isso, essa é a nossa proposta. Esse é o nosso desejo. Nesta hora tão grave para a humanidade, onde os benfeitores anunciam todos os dias os momentos graves que se avizinham, tormentosos para o nosso planeta. E isso não é promover o medo, não é promover, é porque o momento chegou. O momento chegou. E nós, cristãos verdadeiros, espíritas verdadeiros, diz Dr. Bezerra de Menezes que fomos escolhidos entre milhões de criaturas para levar o conhecimento sublime que renova e transforma a criatura humana. Mas temos que começar por nós mesmos, iluminando a nossa alma, vez por outra questionando: a que Senhor eu sirvo? E tem muita gente dentro da religião, mas não está servindo a Deus. Então a quem está servindo? Quem é meu Senhor? É Deus? É Jesus? São os benfeitores que nos acompanham? O mal ainda está em para que a gente possa, a tempo, promover a nossa reforma necessária. A doutrina espírita nos diz que nós somos trabalhadores da última hora. Faz uma comparação dos espíritas como os trabalhadores da vinha, e que nós chegamos à última hora. Bezerra de Menezes nos diz que o dono da vida, e ele chama vida, à última hora, no último momento, dando um giro, nos encontrou e nos trouxe para o trabalho. Diz ele que o nosso salário é o mesmo dos trabalhos diligentes de todas as outras horas. Aquele chegou na primeira, na segunda, na terceira. O nosso é o mesmo salário, mas é preciso estarmos dispostos ao trabalho daquele que nos contratou. É preciso estarmos à disposição do trabalho. Nós não estamos... A Terra não é uma colônia de férias. A Terra é um grande hospital de almas. Nós não viemos aqui para passear, para gozar a vida. Viemos para construir valores, para nos reajustarmos com o passado e, a partir de agora, nas lutas diárias de renovação da alma, construir um futuro venturoso e feliz para cada um de nós. Todos temos condição de santificar a nossa vida. Agora é preciso trabalho, é preciso renúncia, é preciso sacrifício, é preciso sair do descanso para ir na direção do outro. Não é fácil, muitas vezes, todos os dias, tipo de trabalho, está numa casa como essa. Deixa o seu lar, o seu aconchego, estão aqui trabalhando para servir ao próximo. Com carinho, com dedicação, com amorosidade, com gentileza, ofertando, na maioria das vezes, dos seus próprios recursos, que muitas vezes já são poucos, mas o trabalhador aprende a dividir com outros que têm menos ainda. Matando não apenas a fome do corpo, mas a fome do espírito. E o nosso patrimônio, a que todos devemos lutar, como objetivo primeiro, é o patrimônio espiritual. Que Jesus nos ensina que os ladrões não roubam, as traças não roem, a ferrugem não destrói. Então o Espiritismo nos mostra isso. Essa grandeza desses ensinamentos, para que nós possamos, como náufrago que somos ainda, deste imenso mar revolto chamado Terra, ter, sob o comando do barco seguro, o Cristo Jesus. Mas é preciso estarmos vinculados a Ele. Através da vida ética, amorosa e fraternal. Allan Kardec, quando ele estava coletando informações
na sua primeira obra, chamada O Livro dos Espíritos. Conta-se que certo dia Allan Kardec tomou conhecimento de um sonho que Lutero, o grande reformador, que viveu antes dele, tinha tido. E Kardec tomou conhecimento de que Lutero acalentava a ideia de ter estado no mundo espiritual, no céu, como ele falava, não falava mundo espiritual. Então Lutero acalentava a ideia de ter estado no céu colhendo informações sobre a vida celeste e a felicidade celeste. E ele ficou muito impressionado. Aquilo impressionou muito a Kardec. Ele foi para casa, pensativo. À noite, ao deitar, logo depois que ele adormece, ele é tirado do corpo, consciente, e levado a uma região muito sofrida do mundo espiritual. Um anjo tutelava a sua caminhada e o levava. E naquele lugar sombrio, Kardec pôde ouvir e ver lamentos que ele jamais tinha ouvido na vida, nem que existisse. Dores, aflições, gritos, lamentações. Era uma região de tanto sofrimento que nós poderíamos chamar de inferno. E aquilo cortou de tal maneira o coração de Kardec que ele, entristecido, perguntou para o seu guia: aqueles que crucificaram Jesus? E eles disseram: não, de jeito nenhum. O anjo disse: de jeito nenhum. Embora responsáveis pelo que fizeram, eles não sabiam o que faziam. Não tinham nenhuma noção da imortalidade. Jaze aqui então os imperadores romanos, aqueles que fizeram imensas atrocidades, e citou alguns nomes de imperadores romanos: Nero, Calígula. Aqui o benfeitor também disse: não jaze aqui também estes que infelicitaram a humanidade de sua época, escravizando as criaturas, dominando o mundo de então. Porque eles não tinham nenhuma noção de espiritualidade. E Jesus deu a eles, ou envolveu a todos eles, num piedoso acolhimento, dando-lhes oportunidade de renascerem muitas vezes em situações dolorosas. E em vista disso, quase todos já se superaram as suas dificuldades, estão habitando em esferas superiores. Os poucos que existem ainda, estão à beira da remissão, estão se reajustando. Kardec então diz: jaze aqui então aqueles que perseguiram os cristãos da era primeira, os cristãos primitivos? Ao que o anjo também redarguiu: não. Embora estivesse a aparência de civilização, essa civilização deles era apenas na aparência. Todos ignorantes. E que Jesus também oportunizou renascimentos sucessivos para eles. E estão em experiências ainda pela terra. Boa parte já se reajustou e foi embora. Kardec ficou pensativo e veio-lhe à mente os grandes conquistadores como Átila, Gengis Khan, o Visigodo, Alarico e outros. Kardec vai lembrando o nome dos grandes conquistadores e o anjo disse: não estão aqui nenhum desses que estão na tua pergunta mental. Nenhum deles se encontra aqui. Eles não tinham também nenhuma noção da imortalidade, da espiritualidade, da continuidade da vida. E o Cristo de Deus oportunizou a eles muitos renascimentos dolorosos também. E eles estão caminhando. Muitos já se
reabilitaram e estão nas esferas superiores do mundo espiritual. Me lembrei da história que eu li no livro do grande Alarico I, que hoje é um legionário de Maria, né? Aquele que primeiro a dominar Roma. E que a força que ele usava para dominar e liberar a última aqui no Brasil, a mesma força que ele tinha, ele usou para o bem. Trabalha no bem. E aí Kardec ficou, mas quem são esses então? Dize-me. Resumindo, Kardec diz, ou o anjo diz a Kardec, estão aqui todos aqueles que plenamente conhecedores de suas responsabilidades perante a vida, malbarataram a oportunidade e o tempo, profundamente conhecedores dos evangelhos, obrigado, senhor. Com o conhecimento que possuíam, ao invés de praticar o bem, fizeram o mal de livre e espontânea vontade. Aí ele diz assim, são principalmente os cristãos infiéis de todos os tempos. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensativo muitos dias. Os cristãos infiéis de todos os tempos. Trazendo para as nossas vidas, será que nós somos cristãos infiéis? Cada um é que sabe. Mas o cristão é aquele que vive os ensinos do Cristo. O cristão é quem vive os ensinos do Cristo. Estou errado? Não. O cristão da boca é o cristão infiel, que ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Esse é o cristão infiel. Nós sabemos que tem que ser bom? Sabemos. Sabemos que temos que ser pacientes, tolerantes, compreensivos, amorosos, fraternos, fazer a caridade, perdoar as ofensas? Sabemos. Por que a gente não faz? Então nós somos cristãos infiéis. Eu acho que eu não estou errado. Então vamos meditar naquilo que estamos fazendo da nossa vida. Diante daquilo que nós possuímos, que é o tesouro do conhecimento dos evangelhos. Kardec, então, atônito, voltou para o corpo. Voltou para o corpo, era madrugada e ele não dormiu mais. E aí ficou questionando muita coisa, aí pegou a caneta e fez a pergunta, que é a pergunta de número 642 de O Livro dos Espíritos. Naquela madrugada ele fez essa pergunta e no outro dia submeteu aos benfeitores que acompanhavam a obra esta pergunta 642. E esta pergunta 642 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte: para agradar a Deus, porque ele estava preocupado com aquele quadro que ele viu, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Vou repetir, porque é importante. Kardec fez a pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem, ou mulher, homem no sentido universal, bastará ao homem não fazer o mal? No que os benfeitores responderam: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Falei que era exigente. É preciso fazer o bem no limite das forças. Porque seremos responsabilizados, disseram eles, por todo o mal que alguém atingiu a alguém e que nós tínhamos a possibilidade de não permitir que aquele mal aconteça, e não acontecesse, nós não ajudamos e o mal chegou àquele alguém. Portanto,
Não basta não fazer o mal, cruzar os braços, é preciso uma vontade ativa, fazer o bem. Precisa ação, é sair da imobilidade. Por isso que eu falei lá atrás, ir na direção do outro. E o sacrifício, encerrando as nossas palavras, que o tempo já acabou, mas é preciso que a gente compreenda que o sacrifício que nos é pedido hoje, estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, lá no item 13, diz: o alto não vos pede nenhum sacrifício da vida, não pede os martírios. Em outras palavras, não tem as fogueiras, as perseguições, os circos do martírio, as feras. O que é exigido hoje de nós é o sacrifício. Para isso nós estamos aqui. E é isso que o alto quer de nós. O sacrifício moral da própria renovação. Para que cada um faça com que a sua luz se acenda, ilumine os seus passos, auxiliando na sua caminhada neste mundo muitas vezes de escuridão, clareando os nossos caminhos, o caminho daqueles que transitam conosco. O sacrifício é moral. E aí o benfeitor nesse texto diz o seguinte, que é o sacrifício do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E que se nós utilizarmos a caridade fraternal e alimentarmos a fé, nós vamos sair vitoriosos. É a luta de que falava Paulo de Tarso, do homem novo com o homem velho. Mas nós não podemos pegar o homem velho e jogar fora. O homem velho está em nós. O novo é uma construção em cima do velho. Novos tijolos, uma nova construção. Mas a base é o velho. E pouco a pouco, com vontade, com força, com desejo, nós vamos fincando as balizas do tão sonhado reino de Deus que é construído na intimidade de nossas almas. Muita paz a todos.